vocês que nos assistem. Eu quero iniciar nessa noite o nosso culto e quero começar orando, né, para vocês neste momento. Vamos orar, vamos iniciar o nosso culto orando ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor nesta noite, Pai, querendo realmente declarar esse culto, esse momento, somente ao Senhor. Pai, nós pedimos, ó Deus, que a Tua direção, o Teu Espírito Santo nos conduz, Pai, em tudo aquilo que nós iremos fazer na palavra, ó Deus, que os ouvintes possam entender a mensagem do Senhor e tudo isso que nós, ó Deus, queremos fazer para o Senhor essa noite seja frutífero, Senhor, para aqueles que estão nos vendo, ouvindo a mensagem do Senhor. Pai, estenda, Senhor, essa graça a todos aqueles que nos ouvem neste momento, Pai, porque o Teu Evangelho, ele atinge, ó Deus, a distância, e nós queremos fazer parte também, ó Deus, desse trabalho. Oramos agora, Pai, para que o Senhor prepare o coração dos ouvintes da igreja, que neste momento possamos juntos, Pai, partilhar e compartilhar esse, ó Deus, momento maravilhoso que é o culto e a palavra do Senhor. Pai, obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, e te agradecemos neste momento. Amém. reconhecemos quem tu és ao sol.
a face, na tua graça viverei, viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor, viverei dependente só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação, a mesma hoje fala ao meu coração, até te ver face a face, na tua graça viverei, viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor, viverei dependente só de ti. Tu és Deus de terra e céus, de infinito poder e amor, e enquanto eu viver, darei o meu louvor. Tu és Deus de terra e céus, de infinito poder e amor, e enquanto eu viver, darei o meu louvor. Viverei pra amar-te, pra te o meu louvor, viverei dependente só de ti. Só de ti. Só de ti. Tu és Deus de terra e céus, de infinito poder e amor, e enquanto eu viver, darei o meu louvor, darei o meu louvor, darei o meu louvor, só a ti, Senhor, só a ti.
noite, amados. É um prazer poder chegar até você com uma palavra de Deus para esta noite. Tenho certeza de que será bastante edificante para as nossas vidas, tá bom? Então nós, amados, vivemos hoje um tempo bastante complicado, como todos já têm acompanhado. Vivemos hoje um tempo de muita pressão nas nossas vidas. E a palavra de hoje eu gostaria de dar justamente no sentido contrário, não é? É interessante entender que a mais importante proposta de Jesus para as nossas vidas estava sempre relacionada a uma vida suave, a uma vida sem peso. Se nós lembrarmos do verso de Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E aí sim ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então é disso que nós queremos tratar hoje à noite. Uma vida mais leve é o tema desta mensagem. E quando eu ouço esse verso, ele me propõe, uma vida maravilhosa. Quando nós ouvimos esse verso de Jesus, falando de uma vida suave, de uma vida sem peso, porque nós entregamos a Ele todo o peso da nossa vida, é uma proposta maravilhosa. Tem um hino antigo que dizia, no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito, abençoado. Porém, bastou um pouco de tempo de vida cristã para eu perceber que não seria tão simples assim. Hoje nós encontramos, ao longo da nossa caminhada, tantos anos conhecendo a Deus e servindo a Deus, a gente vai se deparando com muitas pessoas, cristãos, pastores, líderes, que não estão felizes no serviço do seu rei. Não é? O que tem acontecido? Por que nós vivemos debaixo de uma pressão tão grande e perdemos o prazer da nossa vida? É disso que se trata. Na verdade, nós sabemos que existem vários inimigos no nosso caminho, não é? Eu vou passar rapidamente aqui naqueles que nós já conhecemos, vou falar rapidamente dos dois primeiros, sabendo que o primeiro é Satanás, seus demônios. Esse é um dos primeiros obstáculos para uma vida leve, para uma vida de prazer na presença do Senhor. Na verdade, Satanás é a oposição espiritual constante. É por isso que a Bíblia nos diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então essa é a oposição constante espiritualmente na nossa vida. E nós cristãos precisamos entender. Jesus nos fez uma proposta de caminhar com Ele numa aliança onde Ele tiraria todo o peso dos nossos ombros e Ele levaria para nós. Mas também nós temos um inimigo, um sistema espiritual que nos atrapalha. Nós temos inimigos constantes e às vezes os cristãos acabam se esquecendo disso, não é? Em segundo lugar, nosso segundo inimigo é o sistema de valores à nossa volta. É aquilo que nós chamamos de o mundo, não é? Nós temos vários versos na Bíblia nos falando e alertando sobre o mundo à nossa volta, esse sistema de valores, na cultura, na música, nos pensamentos, enfim. Nós, cristãos, vivemos num mundo onde o Senhor Jesus disse que estamos indo como ovelhas para o meio de lobos. Por isso o sistema de valores deste mundo é bastante complicado e vai tirando da nossa vida a alegria e o prazer de andar com o Senhor. Por exemplo, 1 João 2,15 diz, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, repetindo, essa questão do mundo, os valores onde nós estamos inseridos na nossa sociedade, o alerta da palavra de Deus é, não ame esse sistema. Então, na verdade, nós estamos nadando contra a correnteza, você sabe. Outro verso em João diz, este é o julgamento,
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então esse é um complicador. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas amam as trevas, porque as trevas escondem as suas obras más. E a nossa proposta é trazer um evangelho de transformação. A nossa proposta é falar de Cristo salvando a pessoa, transformando a sua vida, tirando a pessoa das trevas para a luz. Mas infelizmente, no sistema deste mundo, a Bíblia diz que as pessoas amam as trevas. Por isso é difícil ganharmos uma alma para Cristo, por isso tem sido difícil nós vermos tantas transformações. Mas o terceiro inimigo, e esse é o ponto principal que eu quero compartilhar com os amados, é um inimigo que eu vou dizer que nós mesmos construímos, né? A terceira grande dificuldade na nossa vida cristã, que acaba tirando de nós a alegria de servir a Cristo, o prazer de estar na presença do Senhor, é esse caminho que nós construímos, que nós chamamos relacionamento ou amizades. Pois é, os relacionamentos são extremamente importantes. Um relacionamento ou uma aliança, seja ela afetiva, de amizade, relacionamento com irmãos da igreja, tudo isso tem um efeito muito poderoso sobre a nossa vida. Um bom relacionamento nos enche de vida, nos enche de energia, nos dá ânimo, não é? Um bom relacionamento influencia o nosso destino. Você sabia disso? Muitas das suas decisões são influenciadas por outras pessoas, por um amigo, por um irmão, pelo seu cônjuge, talvez pelo seu líder espiritual, seu pastor. Muitas decisões que nós tomamos na vida, nós tomamos influenciados por estas amizades, por estas alianças que nós temos, por esses relacionamentos. Quando os relacionamentos são saudáveis, ok, né? Essa influência é positiva. Mas quando os relacionamentos são ruins ou tóxicos, aí nós temos dificuldades. A Bíblia diz que nos relacionamentos nós somos feitos pessoas melhores. Tem um verso nas Escrituras que diz em Provérbios: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Está dizendo que esse relacionamento de um companheiro com o outro, a gente vai se afiando, vai se tornando um instrumento melhor, mais capaz. Então, os bons relacionamentos nos fazem pessoas melhores. Porém, nós sabemos que existem relacionamentos tóxicos. Relacionamento tóxico é aquele relacionamento que vai demolindo a sua vida, vai minando a sua energia, vai tirando de você tudo aquilo que é bom. Nos relacionamentos tóxicos, aqui vale uma palavra que está em moda hoje, não é? Desconstrução. Realmente nós precisamos aprender a desconstruir os nossos relacionamentos tóxicos. E o relacionamento tóxico ele funciona sobre algumas bases, né? Uma delas é a mentalidade da culpa. Sim, nós vivemos num mundo, numa sociedade que todo mundo está procurando achar um culpado. O importante é achar um culpado. Ah, e tal coisa aconteceu, então vamos achar o culpado, vamos linchar essa pessoa. Hoje o termo nas redes sociais, né, infelizmente, né, quando alguém faz algo que a maioria não gosta, as pessoas não gostam, o termo é: vamos cancelar essa pessoa, né? Que coisa, a sociedade vai sempre vivendo nessa cultura da culpa. E a culpa, ela tem dois aspectos. Sempre a culpa do outro, não é? Então eu quero achar um culpado pela situação política, pela situação de corrupção, pela falta de dinheiro. Agora queremos achar um culpado pela situação da saúde. Enfim, nós vivemos numa sociedade debaixo dessa opressão da culpa. E por outro lado também tem a minha culpa, não é? A minha culpa é algo que está muito no nosso coração e na nossa mente. Aí nós temos um pouco mais de dificuldade com aquilo que chamamos de nossa culpa. Muitas vezes nós agimos em função desse sentimento de culpa.
é muito claro. Uma mulher que procura limpar bem a casa, arrumar a casa para agradar o seu marido, né? Baseado ali num sentimento de culpa. O marido, quando erra, sabe que está, vamos dizer, devendo no cartório, ele começa a agradar mais a esposa porque ele tem um sentimento de culpa de algo que ele fez errado. Esses são exemplos muito simples, né? Que nós percebemos no nosso dia a dia, no casamento, na vida da igreja, por exemplo. Um cristão pode usar o seu dízimo, a sua oferta, o seu dinheiro como uma recompensa do fato dele estar achando que não está agradando a Deus. Eu estou em falta com Deus na minha vida. Eu estou em falta com Deus na minha vida de oração, de consagração. Tem erros na minha vida, mas para compensar isso, eu vou lá e levo o meu dízimo, a minha oferta, invisto financeiramente. Isso tudo como resultado de um sentimento de culpa. Então esse é o primeiro ponto aqui que fala, nos mostra exatamente os nossos relacionamentos tóxicos. A outra questão, que está muito ligada ao primeiro ponto, é a mania de cobrança. Nós vivemos numa sociedade em que a cobrança é constante. Nós temos a mentalidade de uma empresa. Se pensar numa empresa, as pessoas estão trabalhando juntas ali, você sabe o que um patrão pensa do empregado. E não é coisa boa muitas vezes. Você sabe o que um funcionário de uma empresa pensa do seu patrão. Então nós vivemos sempre nesse sistema de cobrança. Se não houver cobrança, exigência, nós não teremos o resultado. O problema é que nós trazemos isso para os nossos relacionamentos. Aí o marido chega em casa, né, recebendo cobrança o dia inteiro do patrão, ele vai jogar tudo isso sobre a vida da sua família. Dentro da igreja nós vivemos muitas vezes assim, pessoas nos cobrando umas às outras. Porque você não fez, você tem que fazer. E assim esses relacionamentos, eles vão nos apagando, eles vão nos entristecendo. Como é possível ter alegria e paz quando você vive num ambiente de cobrança, de sentimento de culpa, sendo que há uma outra maneira de nós vivermos na vida com Deus e na vida com os seres humanos. Mas também existem relacionamentos que estão baseados em mentira, coisas ocultas, espírito de competitividade. Então chegou a hora, irmãos, de nós reavaliarmos os nossos relacionamentos. Talvez você esteja triste, talvez você esteja pesado, talvez você esteja até com um processo de depressão. As pessoas hoje não querem mais resolver os seus problemas, elas não têm mais vontade de resolver os problemas, por isso estão simplesmente rompendo relacionamentos, casamentos se desfazem, pessoas abandonando as suas igrejas aos montes, porque tem isso e tem aquilo, pessoas nos seus relacionamentos de amizade, como eu disse, né, cancelando as amizades através das redes sociais, porque as pessoas estão com seu relacionamento tóxico. E finalmente, relacionamentos que não fazem bem para a nossa vida espiritual. Isso é muito importante você entender e considerar. Nós precisamos de pessoas que compartilhem do nosso interesse espiritual. Quando você está relacionando-se com pessoas que não compartilham da sua visão, do seu interesse, né, dos seus alvos em Cristo, isto é ruim. É um relacionamento que não é bom para a nossa vida espiritual. Pessoas que retiram a nossa energia espiritual, a nossa visão, o nosso sonho. Então tudo isso precisa ser considerado. Porque às vezes vem o Espírito de Deus e fala conosco, nos dá uma visão, nos dá um projeto de vida. E daí a pouco, por causa dos relacionamentos que nós temos, essas pessoas começam a minar toda essa visão, todo esse ânimo. E a gente vai ao longo do tempo perdendo, né, aquele desejo de servir a Cristo que nós tínhamos antes. Então preste bem atenção nos seus relacionamentos. É essencial termos pessoas à nossa volta que nos ajudem espiritualmente. E finalmente, amados, é importante fazer isso. Avalie os seus relacionamentos. Relacionamentos têm que estar baseados nos princípios eternos de Deus. E encontre dentro de você um lugar de plenitude. Esse é um ponto conclusivo aqui.
Na verdade, o Senhor Jesus, certa vez orando pelos discípulos, ele disse: Pai, eu oro para que eles tenham a alegria completa em si mesmos. Então, amados, hoje nós vivemos um tempo de pressão, mas nós precisamos investir nos nossos relacionamentos, desconstruir certas situações, para que a gente possa fazer da nossa vida uma vida mais leve, uma vida de mais alegria. É claro que o sofrimento faz parte do andar com Deus, mas o sofrimento não significa que nós tenhamos que estar angustiados o tempo todo. Eu tenho visto pessoas angustiadas, tristes, já não tendo mais ânimo para caminhar na sua fé. Pessoas que estão desanimadas em todos os sentidos. Então, podemos construir uma vida mais leve, sim. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu gostaria de deixar esse encorajamento a você. Procure, diante do Senhor, avaliar os seus relacionamentos. Estabelecer relacionamentos sobre princípios bíblicos, sobre a verdade, sobre princípios espirituais. E você vai perceber que ao estabelecer a sua vida sobre princípios espirituais, alguns já vão te deixar. Algumas pessoas já não vão se agradar. Continue firme. Ao longo de um tempo você conseguirá construir um relacionamento ou relacionamentos mais saudáveis. Vamos construir uma vida mais leve. Em grande parte depende de nós, da nossa atitude diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, esse é o meu desejo para a igreja do Senhor. Eu oro para que cada servo e serva do Senhor que tenha ouvido essa palavra, que o Senhor possa auxiliar, que nós possamos alcançar uma vida mais leve, uma vida realmente que não é pesada, ó Deus, desnecessariamente, mas encontrarmos no Senhor alegria, satisfação de andar contigo e alegria também para nos relacionarmos com as pessoas e podemos manifestar o teu amor. Esta é a minha oração, que o Senhor nos dê uma vida mais leve no Senhor. Faz da tua igreja uma igreja de relacionamentos saudáveis, em nome de Jesus. Amados, assim nós encerramos o nosso culto de hoje. Foi um prazer poder chegar até você, aonde você estiver, e aguardem os nossos avisos através das redes sociais que nós temos a respeito do próximo final de semana. Que o Senhor te abençoe e te guarde.